De certa forma, a Igreja do Brasil, ela deu um grande salto, e a campanha da fraternidade, ela foi esse grande momento, porque foi aí que o movimento negro, ele se fortaleceu dentro da própria igreja, a vida religiosa começou a refletir sobre essa dimensão, os negros que estavam chegando nas congregações, como é que a gente lida com essa realidade? Então, de certa forma, aí que a Igreja Católica começou essa reflexão de forma mais intensa, a gente poderia dizer assim. Nós estamos com, agora daqui a pouco nós vamos fazer o lançamento da campanha da Fraternidade de 2011, né? Fraternidade, vida no planeta Terra, Isso. acolhendo aí os clamores do aquecimento global, das mudanças climáticas. Mas em 47 anos de história das campanhas da Fraternidade, a grande maioria das campanhas tem sido responsável assim, para lançar para a sociedade assuntos e temas que passam a ser pautas, né, de discussão e abraçados por pessoas de boa vontade. Você considera, então, que dá para ter um divisor de águas assim, no movimento negro e também na pastoral afro, um antes e depois da campanha da Fraternidade de 1988? Sim, eu considero como um grande divisor, porque a campanha começou a despertar a consciência das pessoas, porque era uma discussão que não chegava em muitas realidades. E gerou as APNs, os agentes Exatamente. pastoral Inclusive, ela, eu diria que foi o desabrochar de muitos grupos que começaram a refletir sobre a dimensão da negritude. Aí que se fortaleceu os APNs, os agentes de pastoral negro e tantos outros grupos que começaram a tecer essas reflexões, né? Então, a gente tem dentro da igreja alguns grupos, alguns movimentos que são fruto dessa história. A gente tem o grupo Atabaque, que é um grupo de teólogos, que reflete uma teologia a partir da realidade afrodescendente. O Atabaque e os teólogos estão na linha da teologia da libertação? Exatamente. Toda a reflexão do movimento negro, se a gente for olhar de forma da essência em si, todos brotam a partir da teologia da libertação, que é uma teologia que, de certa forma, olha a partir da ótica do pobre. É um Deus que desce para libertar o seu povo e que vai fazendo o caminho com esse povo. A gente pode citar também o Instituto Mariama, que ele surge mais ou menos nesse período, que ele é formado a partir dos diáconos, presbíteros e bispos negros. Então, de certa forma, dentro da própria estrutura hierárquica, criou-se essa reflexão sobre o sentido, o valor do ser negro, né? E já tem encontros assim dos padres negros, bispos negros, diáconos negros. Isso. A nível regional e nacional? Inclusive, ano passado, nós tivemos em Brasília o 2º seminário de teologia afro-brasileira, né? Então, nós éramos um grupo de 40 pessoas, 10 bispos negros, 10 padres negros, 10 religiosos e religiosas negros e 10 negros e 10 leigos, né? Então, foi uma experiência muito significativa e algo que não se centrou somente ali, mas que primeiro foi refletido nas bases, e algo que já vem acontecendo nos últimos anos, né? Porque nada como os negros começarem a se organizar, não no sentido de criar um grupo à parte, mas de gerar uma reflexão que crie essa maior conscientização na sociedade, né? E que a sociedade se abra mais para incorporar, quer dizer, essas necessidades de pessoas que têm outras raízes culturais, né? Exatamente. Michael, eu gostaria também que nós refletíssemos um pouco, e aí voltando, eu fico às vezes batendo na Constituição, mas é a minha área, né, dentro do direito, tanto a questão territorial quanto o direito constitucional. É fantástico lá o artigo 215, 216, que tomba, inclusive, todo o patrimônio afrodescendente, tanto material quanto imaterial, os antigos quilombos, as comidas e etc. Mas um ponto fundamental da conquista dos negros foi realmente o direito à titulação das terras quilombolas. Então eu vejo que você tem nos dado boas notícias, quer dizer, existe hoje o reconhecimento de pessoas, né, envolvidas com o que você chama de negritude dentro das igrejas, de uma teologia que conceba, né, essa espiritualidade também incorporando esses valores negros. Mas e a questão do território? Porque ela é tão fundamental para a identidade, tanto o território, você falou do Riacho dos Machados, por exemplo, lá dos Brejos dos Crioulos. Né? Como que o território ele é fundamental até para a sobrevivência. Eu tenho uma filha, por exemplo, que mora em Macapá. Eu fico impressionada, por exemplo, com os quilombolas que vivem naquelas regiões com a coleta do açaí ou que vivem do pescado e a opressão dos criadores do búfalo. Estão pressionando. Aqui em Minas Gerais, nós vemos
os negros, por exemplo, que vivem do extrativismo de alguma palmeira, por exemplo, da palha, que faz os chapéus, que faz o balaio, que faz tantos. A gente vai no Mercado Central aqui em Belo Horizonte, lotado de produtos produzidos em comunidades quilombolas. Exatamente. Né? Se destruir esse território, nós estamos destruindo cultura. Então, fala para nós, como vocês estão discutindo essa questão do território e da garantia desses direitos, a partir do Estatuto Racial e da Constituição? Isso, uma das grandes conquistas que a gente considera é o próprio Estatuto da Igualdade Racial, porque ele abrange grandes dimensões da nossa própria existência, assim, que são pontos fundamentais, a educação, saúde. E com relação a essa questão da terra, ele afirma algo que com certeza é significativo e que eu gostaria de citar aqui, o artigo 31, que ele fala exatamente dessa questão dos remanescentes de terras quilombolas. Que é o mesmo artigo 68 da DCT, né, lá na Constituição. Disposições constitucionais transitórias, sim. O artigo 31 que diz: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. E a partir desse artigo a gente percebe, né, que as comunidades quilombolas são territórios fundamentais, porque é lá que as pessoas foram construindo as suas histórias, é lá que elas continuam... Tira o seu alimento. Exatamente, continuam valorizando a sua própria cultura, cultivam os seus alimentos, então são territórios importantes para aquelas pessoas em que, felizmente, em muitas regiões ainda não há esse reconhecimento oficial e existe essa briga com latifundiários, com pessoas que, de certa forma, querem tomar esses territórios. Né? Só os números aqui, né? Por exemplo, isso aí é uma proposta muito boa, um marco legal que ancora a luta. A própria lei que assegura isso para nós. Mas só em Minas, né? Nós temos notícia, mais de 490 comunidades quilombolas. Que já se reconheceram, porque é autorreconhecimento, né? Isso. Mas o INCRA até hoje não titulou as terras. Não está titulado nenhuma. E no Brasil já são mais de 3 mil comunidades quilombolas já que se auto-reconhecem como comunidades quilombolas e que, assim, eu não tenho notícia de... Dá para contar nos dedos. Nós temos uma comunidade sofrendo uma opressão muito grande em Belo Horizonte, por exemplo, ali no Grajaú. Você conhece o pessoal do Grajaú? Não conheço. Exatamente, quer dizer, tinha uma área que os morros onde sobrou para os negros, os morros, os pântanos, né? Interessante também em Minas Gerais, da notícia, muitos ribeirinhos. Interessante, naquele livro Sagarana, o Guimarães Rosa, da notícia dos negros, que eles conseguem sobreviver com toda aquela insalubridade, as doenças, as maleitas, né, etc., comunidade negra. E hoje esse povo sofre uma opressão muito grande, chamados os vazanteiros, né, muitos negros oprimidos aí no São Francisco. Se a gente for citar, são vários, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte também, agora vem aí a Copa, mas vem aí também as consequências sociais e ambientais da Copa. Por exemplo, onde querem fazer a Vila da Copa, ali na mata, na Fazenda dos Werneck's, tem lá uma comunidade quilombola, um território cerca de 20 hectares, e que é uma pressão muito grande para reduzir para 2 hectares, para poder construir lá mais de 70 mil apartamentos em nome da Copa. Né? Isso que a Adelso falando aqui, da pressão em cima dos quilombolas do Norte de Minas. O que está acontecendo? Norte de Minas tem o projeto Jaíba, já com 100 mil hectares de terra irrigada, o projeto no total são 500 mil hectares, e lá não tem reserva legal dentro do projeto. O Banco Mundial, para poder continuar financiando o projeto Jaíba, que é um projeto de hidro e agronegócio, coloca como exigência, tem que ter reserva ambiental. Aí o que está acontecendo? O governo estadual, através do IEF, está criando no Norte de Minas um monte de parques estaduais, onde fora do projeto Jaíba, onde em cima de comunidades quilombolas, comunidades vazanteiras, ribeirinhos, né, pescadores, que são basicamente quilombolas. Né? Então na cidade, no campo, uma pressão muito grande. Nós estamos chegando já mais para o final, encaminhando para o final do programa, Maico. Esses pastorais, esse movimento dentro das congregações religiosas, vocês têm como dar apoio para essas comunidades hoje, que já se reconheceram como comunidade quilombola, ou que têm, assim, um desejo de encaminhar o processo. Vocês têm como dar apoio para essas comunidades? Tem. A própria Pastoral Afro, ela tem toda essa estrutura de acompanhamento. Em Belo Horizonte, atualmente, a Pastoral ela não tem conseguido dar esse suporte, mas existe um projeto, sim, no sentido de acompanhar as comunidades quilombolas, ajudar nesse processo jurídico.
Então, de certa forma, eu acredito que nós podemos dar uma contribuição muito grande, fantástica. Aproximar da CPT também, né? Que é a Comissão Pastoral da Terra. Que já e é uma outra questão. Eu acredito que a dimensão dos movimentos sociais dentro da própria igreja, da sociedade, se encontram muito fragmentados hoje. Trabalhamos por partes, em fragmentos, e não conseguimos juntar força no sentido de abraçar essas causas comuns, que de certa forma geram transformação. É o que você falava do Boaventura, né? A necessidade. Exato. O grande sociólogo Boaventura Souza Santos, né, ele marcou muito, inclusive num festival social aqui do movimento dos catadores de material reciclável, ele dizia assim, olha, os movimentos sociais têm que lutar unidos, né, entre si e para fora. Então o movimento negro tem que estar junto com o movimento sem terra, junto com o movimento indígena, junto com o movimento do sem teto, né, junto com o movimento dos homossexuais, né? Mas está quase chegando ao final da nossa entrevista aqui, Mike. Tem uma perguntinha, Delcio, que eu acho que eu não posso deixar de fazer. É uma coisa que me encanta muito na cultura negra. É sobre o axé, a mística negra, né? Recorda assim, fala um pouquinho para nós assim, como é que é a perspectiva, como é que o negro considera que tem que ser a nossa relação com a terra, com o próximo, com a comunidade, com a biodiversidade? Essa questão de axé e mística negra. Se a gente olhar as grandes religiões de matriz africana, a relação com o universo, com o cosmos, é algo que se faz muito presente e muito forte, né? O axé a gente considera como sendo essa grande força que move toda a nossa existência. É o axé que anima a caminhada do povo negro, é o axé que anima a caminhada de todo ser. O que é o axé? O axé é exatamente isso, essa expressão. É o indizível. É algo difícil de conceituar. É algo que você não explica materialmente, mas é algo que você sente e que move o seu ser. É a própria definição que, na minha leitura, do próprio Espírito Santo que a gente faz na nossa tradição católica. Outro pode dizer que é uma energia, um hálito de vida. Exatamente, essa grande força, essa energia que move a existência e que os cultos afro trazem com grande força e que a própria teologia da libertação trouxe para a nossa religiosidade popular, a gente pode dizer assim, como algo significativo, porque é isso que dá sentido para a nossa vida, para as nossas lutas hoje. Que bom. Maico, então estamos encerrando o nosso programa. Desde já quero agradecer a sua presença aqui hoje, que nos ensinou tanto. Pudemos fazer uma reflexão sobre temas que nós já estamos pensando aí dentro desse conceito que você repete, nos ensina tanto, negritude, né? Essa matriz dentro da identidade do povo brasileiro. Quero agradecer também especialmente a produção do nosso programa, técnicos, quem nos inspira e nos ensina a fazer um pouco de televisão, estamos aprendendo, ao Frei Gilvander, que apresenta esse programa comigo, e principalmente a você, telespectador. Hoje aprendemos, né? Eu acho que vou desejar para vocês muito axé, e quero que também que nós fiquemos com muito axé. Ideia. Nós temos um e-mail, palavraética@gmail.com. Fale conosco e agradecemos mais uma vez a sua presença. Fique com Deus e até a próxima semana.